Às vezes é melhor não ter uma continuação. Every minute is a step towards death. Then you're coming with me. Andy e sua equipe de guerreiros imortais estão de volta para enfrentar um novo inimigo terrível que ameaça a existência da humanidade. Galera, antes do conteúdo, aquele aviso de sempre: se você está vendo esse vídeo e não é inscrito, se inscreve aqui embaixo, dá um like pro YouTube, compartilha para outras pessoas, pode escrever um comentário que eu vou responder esse comentário. Não esqueçam que eu abri um clube de membros e uma loja de camisas online, Armário Ilimitado. O link vai estar na descrição, montique.com/armário. The Old Guard 2. Eu lembro do primeiro The Old Guard, lançado em 2020 pela Netflix, no auge da pandemia, e eu achei um bom filme. Eu fiquei com pena que não vi no cinema, só tinha na Netflix. E parecia uma releitura de Highlander, porque era uma história usando guerreiros imortais que lutam juntos há séculos. Então é uma história bacana, porque tem aqueles guerreiros e tal, aquela mística toda. Bacana. E aí, 5 anos depois, na mesma Netflix, chega uma continuação, dirigida por uma estreante no cinema, Victoria Mahoney, e, infelizmente, esse segundo é bem inferior ao primeiro filme. The Old Guard 2 não é bom, mas não é um lixo total. Eu reconheço que eu gostei de algumas coisas, eu gostei de algumas sequências de ação. Tem algumas lutas que trazem algumas boas coreografias e ok, eu reconheço que algumas coreografias são bem artificiais. Tem a primeira luta onde a Andy e a Queen lutam, que é quando elas se encontram, elas lutam pela primeira vez, e a Queen dá umas piruetas completamente falsas. E é um troço que não é nada natural. Mas mesmo artificial, eu achei uma luta bonita. Reconheço, eu achei a luta bonita. Eu me lembrei do Tigre e o Dragão, que tinham lutas artificiais e mesmo assim o resultado na tela era bonito. Não que sejam grandes lutas, mas eu achei ok. E The Old Guard tem pelo menos um momento muito bom, que esse realmente merece um elogio sincero. Pouco antes dessa luta, a Andy está andando por um beco e a cenografia do local mostra parte da história dela através dos séculos. Essa sequência, só essa sequenciazinha, alguns segundos, é uma sequência realmente muito boa. Talvez seja a melhor, certamente é a melhor coisa do filme. Agora, a gente precisa reconhecer que os pontos negativos superam os positivos. Uma das coisas que mais me dava raiva na série Lost, quando eu via Lost, era quando algum personagem descobria algum mistério e não compartilhava com os outros. Alguém descobriu uma escotilha, alguém descobriu um outro negócio na ilha e tal, e nunca compartilhavam com os outros. Mas no Lost, era uma série de mistério e, além disso, um personagem não necessariamente confiava no outro personagem. Então, eu não gostava, mas eu aceitava. Mas aqui, em The Old Guard 2, os personagens confiam uns nos outros. Então, se algum personagem descobre algo muito importante, ele vai compartilhar. E, em determinado momento do filme, tem um personagem que descobre uma informação que pode mudar radicalmente o modo como eles lidam com a imortalidade. Meu irmão, você descobriu um negócio que vai ser essencial pro grupo, de um modo geral. Como é que isso não vai ser dividido com os companheiros? Junte a isso algumas coisas no roteiro que não fazem o menor sentido. Eu vou dar um exemplo aqui só. Tem determinada cena, os mocinhos entram armados, e aí eles encontram lá longe os inimigos também armados, e todo mundo apontando a arma um pro outro e tal. E aquele momento, e como é que a gente vai fazer, e quem vai atirar primeiro. E aí, de repente, os inimigos largam as armas. E aí, deixam as armas e alguém fala no rádio: ok, eles preferem lutar corpo a corpo. Cara, são inimigos tão armados. Eles nunca largariam as armas daquele jeito. E digo mais, de onde que o grupo dos mocinhos, de onde eles chegaram à conclusão, conversando pelo rádio, que agora eles querem ir no corpo a corpo? Não, cara. Não. E eu ainda vou falar um mimimi de fanboy, e aqui eu reconheço que é mimimi de fanboy mesmo. Que é o seguinte: você traz alguma turma pro seu filme, você coloca uma espada na mão dela e não faz uma referência a Kill Bill? Agora, o pior de tudo, pior que todos esses problemas, é que The Old Guard 2 é um filme que não tem fim. The Old Guard 2, ele engana o espectador. Você tá vendo o filme, você tá acompanhando aquela trama, e você vai esperar uma conclusão, e do nada, para tudo, e vem um gancho para, quem sabe, sei lá daqui a quanto tempo, um possível The Old Guard 3. Lembrando que passaram-se 5 anos entre o primeiro e o segundo.
A minha expectativa para esse possível terceiro filme tá igual à expectativa que eu tenho para mais um Rebel Moon, que é zero vontade de ver. Eu tô torcendo para não existir, para não ser lançado, e eu só vou ver tanto o terceiro Old Guard quanto o Rebel Moon se for para criar conteúdo aqui. Fujam desse segundo filme, vale mais a pena rever o primeiro, porque o primeiro ainda é legal. Mais uma vez, obrigado por ter chegado até o final. The Old Guard 2 está na Netflix. Não recomendo. Recomendo você rever o primeiro, porque o primeiro é legal. E esse segundo tem umas coisas bem... Só vale aquela cena do meio. Tem uma cena no meio que ela tá andando pelo beco. Essa cena realmente vale. O resto é um lixo. Enfim, escreve o que você achou aqui. O lixo todo, não. Mas, assim, o resto é ruim. Tem algumas coisas são lixo, algumas coisas são apenas ruins. Já aquela cena é a única cena boa. Enfim, escreve o que você achou aqui embaixo, que eu vou responder esse comentário. Em breve nos vemos de novo. Valeu.